Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre um tema crucial e muito importante, que é sobre o fato de que a Bíblia é ou ela contém a palavra de Deus. Parece um jogo de linguagem, né? Mas esse tema ele é crucial para a saúde da fé cristã, porque dependendo da forma com que nós cremos e analisamos, isso vai mudar a forma como a gente prega, a gente evangeliza, a forma como a gente crê e assim por diante, entendeu? Então, nós vamos ver aí duas posições durante o nosso vídeo. A posição de pastores e teólogos liberais, como Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Bultmann, que dizem o seguinte, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, porque, por exemplo, ali dentro tem cultura, tem palavra de homens, tem costumes e assim por diante, né? Porque, inclusive, eles dizem o seguinte, ó, nem tudo ali seria palavra divina, algumas partes seriam cultura, tradição, até erros de homens e outras, sim, palavra de Deus, entendeu? Inclusive, eu anotei aqui uma citação de Caio Fábio que diz o seguinte: a Bíblia é um livro humano, escrito por homens que tiveram experiências com Deus, e nem tudo ali é a palavra de Deus. Deus é maior do que a Bíblia. E esses pastores dizem que, por exemplo, inclusive, crer, para mim, crer dessa forma é um problema muito grande, porque eu relativizo a palavra de Deus e, de certa forma, me dá base para falar o que a Diane Kivitz falou, né? Que a palavra de Deus precisa ser atualizada, ou seja, passar por uma atualização, entendeu? Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que a Bíblia agora tem que rever conceitos e princípios que, por exemplo, o textos como Romanos, capítulo 1 e 2, né, são inválidos, né, que nós devemos incluir na palavra de Deus a comunidade LGBT, os homossexuais, é isso que ele quis dizer? Essa é a pergunta, né? Então, por outro lado, nós temos visto que teólogos reformados como Wayne Grudem e Berkoff vão sustentar que a Bíblia é integralmente a palavra de Deus, né? Eles dizem que as palavras descritas nas Escrituras são integralmente palavras do próprio Deus. A palavra theopneustos no grego para assim inspirada significa soprada por Deus. Por isso, Berkoff vai nos dizer o seguinte, que a inspiração das escrituras ela é verbal e plena, ou seja, todas as palavras e todas as partes são divinamente inspiradas por Deus. E a palavra de Deus, né, é descrita nela mesmo, inclusive se qualquer dúvida que você tiver, você vai ver que a Bíblia explica a própria Bíblia. E lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, vai nos dizer: homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Com certeza, o homem ele foi o meio, ele foi o caminho, mas a palavra foi totalmente, plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Em João, capítulo 10, verso 35, parece assim, corroborar, confirmar essa visão. E diz o seguinte: a Escritura não pode ser anulada. Ou seja, João, ele reconhecia a autoridade da palavra de Deus. E qual é o problema, né, que nós temos ao relativizar, ao falar que a Bíblia ela contém, mas ela não é em sua plenitude a palavra de Deus. Então, quando alguém diz isso, nós corremos o risco de querer filtrar as opiniões e aquilo que Deus diz como verdade segundo as nossas próprias opiniões. Nós corremos o risco de questionar e não ter como verdade aquilo que Deus diz que é verdade. Ou seja, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus relativiza
a verdade de Deus, que é inerrante, que é perfeita, né, que tem toda a autoridade e é palavra viva para as nossas vidas, né? Então, nós vamos ver também Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, tendo dito isso e trazendo como aplicação prática para as nossas vidas, né? A Bíblia é a palavra de Deus em sua integralidade. Inclusive o Salmo 119, verso 160 vai dizer: a soma da tua palavra é a verdade. Ou seja, o que esse texto quer dizer? Quer dizer que a palavra de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse capítulo 22, ela é integralmente a palavra de Deus. Muitos outros livros, né, tidos como de autoria de apóstolos e autoridades bíblicas, mas que na verdade foram escritos por outros, chamados de apócrifos, assim, tentaram, né, durante os concílios, se infiltrar ou colocar esses livros no cânon das escrituras, e foram livros rejeitados, entendeu? E os livros que nós temos hoje foram livros que foram escolhidos debaixo de oração, debaixo, né, de concílios, de reuniões dos pais da igreja, e foram os livros que Deus permitiu que chegassem até nós nos dias atuais. Ou seja, aqueles livros que Deus não quis foram retirados, entendeu? E é por isso que nós vamos ver, se eu não me engano, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Ao todo nós temos 66 livros. E a Igreja Católica, ela aceita mais alguns livros, né, como o livro de Tobias, livro de sabedoria e assim por diante, que falam, que contradizem a integralidade das Escrituras, falando sobre oração aos mortos e assim por diante, o que Deus não ensina e nunca ensinou nas Escrituras. Entendeu? Então, a palavra que nós temos hoje, ela é integralmente a palavra de Deus, como vai nos dizer o Salmo 119, verso 160. A soma da sua palavra é a verdade. Entendeu? Então, como conciliar essa verdade? É claro que nós podemos sim ler a Bíblia interpretando o contexto histórico, econômico, cultural da época, né? Nós podemos levar em conta os costumes daquele povo durante aquele tempo, né? Devemos ler, sim, analisando o texto de acordo com o estilo literário, mas não podemos ignorar o amor de Deus descrito em sua palavra, entendeu? Ler a Bíblia dessa forma não nos dá licença para interpretarmos ou para falar que Deus só falou em parte, né? Pois a palavra de Deus como um todo é palavra viva, é inerrante, ela é ativa e eterna para as nossas vidas nos dias atuais. Sendo assim, né, nós podemos dizer que a Bíblia, ela é autoridade, ela é regra de vida, regra de prática para a igreja, para mim e para você. Ela é nosso guia em tempos de dúvida, e ela também nos educa, ela nos corrige e ela nos conforma ao centro da vontade do Senhor. Entendeu? Então, crer que a Bíblia ela é a palavra e não contém, nos coloca em uma posição de servos, de reverência e de respeito à palavra de Deus. Não nos coloca como juízes, mas sim como aqueles servos e discípulos que devem seguir, né, e buscar compreender as escrituras da palavra do Senhor a cada dia. Então fica aqui a nossa opinião, e eu quero dizer para você que se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E eu quero perguntar para você, o que você pensa? Você crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus ou que ela contém a palavra de Deus? Deixe seu comentário aqui na descrição do vídeo, né? É claro que de forma respeitosa, ou então deixe sua opinião para os próximos vídeos, suas dúvidas, né? E assim, à medida que nós tivermos tempo, nós vamos estar gravando. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.